são 4h11. Nosso encontro ele vai ser gravado, até porque depois o Francisco vai disponibilizar aí no ambiente virtual, tá? Então, assim, só para fazer um resgate, o estágio 1 era para ter ocorrido no primeiro semestre. Em função da pandemia, nós suspendemos e nós reprogramamos agora para o segundo semestre, cujo estágio 1 terminou no último sábado, dia 31 de outubro. E nós programamos o estágio 2 para começar dia 1º, né, logo hoje, né, com essa aula inaugural, e vai até o final de janeiro. Só para ressaltar que tanto estágio 1 quanto estágio 2 não tem nenhuma prática de campo. O estágio 1 é apenas a questão documental, formalização de convênio e dos termos de estágio. E no estágio 2, vocês vão apenas fazer o plano do estágio, orientados pelo professor Jurandir, tá? Eu queria passar alguns números aqui e comentar algumas situações que ocorreram nesses últimos 2 meses e alguns dias, desde a abertura do nosso semestre, em 24 de agosto. Então, o status, fim do dia 31 de outubro, que foi a data estipulada para a postagem da documentação de estágio, perfere de 18 alunos, 12 conseguiram postar com êxito e sem pendência a documentação. 5 estão com pendências sanáveis, e 1 não postou. Tá? Cruzeiro do Sul, 24 alunos, 14 postagens ok, sem nenhuma pendência, 6 postagens com pendências, que também sanáveis, tá? E 4 alunos não postaram. Manaus, no total de 49 alunos, apenas 22 apresentaram a documentação sem pendência, 11 com pendência e 16 não postaram atividade. Então, esses números assim nos preocupam, principalmente Manaus, que a gente acreditava que, em função da grande quantidade de instituições conveniadas, parceiras, e até o próprio perfil dos alunos, que muitos já trabalham na administração pública, infelizmente apresentou esse número negativo. Tá? Bom, o estágio ele não tem dependência nem repercurso. Tá? Então, para esses alunos que estão com pendências, a gente vai colocar um prazo até dia 10 de novembro, tá? Um pouco mais de uma semana, para que regularizem a sua situação o mais breve possível. Né? Infelizmente, isso é um projeto, né? A gente não tem como postergar isso, tá? E a gente espera que esses alunos que estejam com pendências, principalmente os que não apresentaram, que façam a regularização o mais breve possível para que possam continuar no curso, tá? E, assim, algumas situações, assim, que... Eu vou comentar 2 aqui, né? Sem citar nomes. Tipo, 3 situações eu vou comentar, tá? Aluno que deixa para o dia 31, a quase meia-noite, para postar sua documentação e fala que a internet está com problema, né? Aí a gente, né, Jurandir, só falta perder os poucos cabelos pretos que nós temos, né? E a gente se pergunta, caramba, teve 2 meses e alguns dias, deixa para a última hora, né? A gente sabe que tem algumas localidades que tem problemas na internet, mas, assim, é uma prática que a gente precisa realmente rever. Não é esse o perfil que a gente espera, tá? Segundo caso, uma instituição pública estava querendo empurrar, assim, goela abaixo um termo na UFAM, e quando a gente foi investigar, a própria instituição estava descumprindo o convênio que havia sido assinado com a universidade. Isso gerou aí mais ou menos uns 10 dias de idas e vindas, mas a gente conseguiu que se cumprisse aquilo que foi acordado entre a universidade e a instituição. Tá? E um terceiro caso são esses alunos que não entraram em contato, né, que realmente sumiram, tá? E assim, a gente
está disposto a ajudar, mas se não aparece, como é que a gente vai tentar um plano B ou um plano C, tá? E a gente pede aí, que vai ficar registrado, gravado, como eu falei, a gente vai tentar fazer também um intensivão com esses alunos para ver se realmente eles conseguem formalizar essa documentação, tá? Então, a gente tem uns números que não são satisfatórios, tá? A gente entende que para alguns é mais difícil, outros não, mas se nos procurar, a gente vai dar um jeito, como a gente tem feito aí como alternativas para quem nos procurou, e professor Jurandir aí, nós temos essas alternativas para poder viabilizar as atividades de estágio, tá? Então, eu queria fazer esses relatos iniciais, tá? O curso está afunilando, então a gente não pode, digamos assim, dar margem à morte, né? Acontece de tudo, tá? Você ainda tem o TCC ainda, que estão fazendo os resultados, eu tenho acompanhado isso com os outros professores, e também, assim, acaba me deixando um pouco preocupado, que tem aluno que não dá retorno, e por aí vai, tá? Mas isso aí a gente é uma outra conversa aí que a gente está tendo direto com os professores orientadores, tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho aí até o dia 10 de novembro, na tentativa de resgatar esses alunos que não conseguiram apresentar a documentação. No entanto, quem postar a partir do dia 1º de novembro, a nota máxima a ser obtida vai ser 7, tá? Assim como a gente tem feito com as atividades, tá? E eu espero quem esteja com algum tipo de problema, procura o professor Jurandir, tá? O professor Jurandir tem recebido mensagem de vocês aí, de manhã, de tarde, de noite, e na medida do possível ele tem respondido a todos e orientando, tá? Então, eu passo a palavra para o professor Jurandir, que vai fazer suas considerações e a explicação aí de como é que vai funcionar o estágio 2. Tá bem, eu acho que no final, boa tarde, né, no final a gente abre para as dúvidas, né, para os esclarecimentos que as pessoas quiserem. Vocês façam a anotação de vocês e a gente abre esse momento final. Como o Armando falou, nós estamos entrando agora no estágio supervisionado 2. Lembrando que o estágio são 4 fases, né, estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 2 é a construção de um plano. E esse plano é um plano de intervenção, é um plano de estágio, é uma execução de uma atividade prática que nós vamos desenvolver, que será desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2021. Eu não tenho ainda o calendário, nós ainda não sabemos o calendário, nós sabemos apenas que ele vai ser executado no primeiro semestre de 2021, quando vocês estiverem, de fato, matriculados no estágio supervisionado 3. Plano 2 é apenas a construção de plano. A fase de planejamento, né? A gente precisa entender que ele ficou um pouco menor, o prazo, ele ficou um pouco mais comprimido, porque o estágio 1 e o estágio 2, ele teve que acontecer num tempo menor, devido à suspensão do estágio supervisionado 1 no primeiro semestre, por conta das questões de Covid-19, né? Então, nós não precisamos fazer nenhuma atividade presencial e física de execução do plano agora, nesse ano de 2020. E isso, como eu volto a repetir para vocês, vai acontecer em 2021, no primeiro semestre de 2021. O plano dessa disciplina, né, como o Armando acabou de falar também, o estágio 1 é apenas a postagem da documentação. Então, você cumpriu, está certo, né, você postou, está tudo de acordo, recebeu a nota, ponto. Essa disciplina já está resolvida. Quem ainda não postou, tem esses novos prazos aí para realizar a postagem, como o Armando informou. Apenas lembrar que é uma disciplina, como outra qualquer, que é preciso cumprir. O cumprimento dela são, como no estágio 1, é a postagem da documentação. Se o aluno não postou a documentação, ele não cumpriu o estágio 1. Ele não pode ir para o estágio 2 ainda. Então, é só tomar cuidado, se organizar e atentar. A ação mais importante de um administrador, a gente sempre comenta com vocês, é o planejamento, é a primeira ação, né? Então, é importante se planejar, se organize, para você não precisar atropelar, né? Para que o processo não seja atropelado. A gente teve situações, por exemplo, agora na postagem de documentação,
nos 2 últimos dias, os alunos entrando em contato toda hora, o tempo inteiro. A sala deles é 24 de agosto, para que você começasse a se organizar, a providenciar essa documentação e não passasse pelo que passou. As pessoas foram deixando para o final, chegou ao final, muitos, inclusive, com esses números altos, aí não conseguiram postar. Então, eu sugiro a vocês que vocês se organizem, se planejem, para evitar esses atropellos. O plano de ensino, eu vou já detalhar aqui para vocês rapidamente, ele precisa ser postado até o dia 15 de dezembro, ou seja, vocês terão 45 dias para construir. E pode entrar em contato. Professor, pode me dar uma ajuda aqui, sem problema algum. Eu estou disponível para isso, pode contar comigo. De qualquer forma, essa aula aqui vai estar gravada, vai ser posta lá no ambiente também. Eu vou preparar uns podcasts também a respeito de cada parte da estrutura do plano e vou deixar bem curtinho, de 5 a 10 minutos, esses podcasts, para que vocês, quando tenham dificuldades, possam ir lá e vejam esses episódios, pode ser interessante para ajudar no sentido da retirada de dúvidas. Por outro lado, também na sala virtual, nós temos um fórum, e nesse fórum, você pode perguntar, que eu vou estar acessando diariamente, vou estar colocando respostas, né? Então, assim, o prazo para vocês postarem é 15 de dezembro, mas eu vou pedir apenas que a professora tem que esperar até o dia 15 de dezembro para eu postar minha primeira versão do plano. Não, você pode postar daqui a 5 dias, 10 dias, tão logo você consiga fazer, você pode enviar, que eu já vou te analisando e dando feedback. Porque nessa disciplina não tem tutor, nessa disciplina somente eu. Então, todos os 91 planos, eu vou ter que ler, vou ter que pedir os ajustes que forem necessários, e você vai fazer esses ajustes e mandar de volta novamente. É um pouco parecido com o TCC. A diferença é que o estágio supervisionado é uma atividade técnica, uma atividade prática, não é uma pesquisa científica. É uma intervenção prática para você testar os seus conhecimentos, né? Você vai fazer uma organização que você já definiu. Mas vamos lá. O estágio supervisionado, agora no estágio 2, ele precisa elaborar um plano de estágio, que é uma proposta. Como que vai ser essa proposta, né? Eu acho que eu vou pedir para compartilhar, só um minuto para apresentar. Senhores. Ok, professor. Tá bom, muito obrigado. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, o plano de estágio, que é essa fase agora, a gente vai elaborar pensando que, primeiro, ele é uma proposta que é única, uma proposta sua, é você se testando como um consultor, é você tentando aplicar todos os conhecimentos que você recebeu no curso até agora. E aí você vai, então, prever dentro desse plano, nessa estrutura desse plano, as atividades que você quer executar. Eu trabalho no local, então eu observo que algumas coisas podem ser realizadas. Eu vejo que tem muitos formulários, preciso racionalizar formulários, então eu quero modelar um fluxo, eu quero propor a construção de um manual, eu quero propor o desenvolvimento de uma política, eu quero propor a implantação de um programa de responsabilidade social e assim por diante, né? Então, você tem, para quem já está no seu local de trabalho, já pode ter, inclusive, um pensamento de algo que possa querer fazer. Então, o plano é isso, é uma oportunidade que você vai propor alguma coisa, você vai construir, e vai ter essa supervisão minha, você está dando algumas orientações, no sentido de melhorar o que eu puder, evidentemente, contribuir para melhorar o plano. Agora, pensando que não tem nada pronto, esse plano é teu, é você enquanto profissional. Você está aprontando, você não vai encontrar ele pronto em lugar nenhum. O plano de estágio, ele é essa estrutura aqui, inclusive está lá na sala virtual também. Ele tem, no campo, na primeira página, ele tem essa identificação do estagiário, que vai colocar todos esses dados, número de matrícula, e-mail, etc. A identificação do campo de estágio, o nome da organização que você vai fazer, qual é a instituição, todos os dados dessa instituição, e o nome do supervisor do estágio lá na empresa. Porque lá onde você vai executar, tem um supervisor hierárquico que vai ser o seu supervisor imediato. Que eu não posso estar em todos os lugares, não vou poder fazer visitas em vários lugares, até por conta das distâncias geográficas, né? Então, alguém vai ter que confirmar que você cumpriu aquela carga horária, que você desenvolveu aquele plano, e isso em 2021, no primeiro semestre de 2021. Então, quem é o supervisor do estágio lá? Quem é esse imediato, né? Então, você vai colocar o cargo, a formação, esses dados dele aqui,
E essas outras informações, a carga horária semanal do estágio, são 10 horas por semana, ou 5 horas, são 20 horas por semana, isso é uma decisão que você toma junto com o teu supervisor do estágio imediato lá na empresa, porque aí vai depender do teu horário, da tua disponibilidade de tempo. Você vai trabalhar numa carga só de manhã, à tarde, ou integral, vai ser variável, porque você acertou, por exemplo, com o teu supervisor imediato, que você só iria estagiar segundas, quartas e sextas, 2 horas, então carga horária seria 6 horas por manhã, por semana, desculpa, e ela seria variável. Então, esse é um acordo que vai depender da tua disponibilidade de tempo, do arranjo que você fez com o teu supervisor lá na empresa. Quando vai ser o início do estágio, vocês podem deixar em branco aqui, porque a gente ainda não sabe, não tem o calendário de 2021, ainda não está pronto, e a data prevista do final. Então, isso no final do período, quando a gente estiver terminando a disciplina, a gente já vai ter essas informações e a gente passa, vocês concluem. Então, isso aqui é um pequeno detalhe. Aí você percebe que ele tem uma estrutura, resumo, área de atuação, tema, problema, objetivo, justificativa, procedimentos metodológicos, fundamentação teórica, cronograma e referências bibliográficas. Então, o plano, ele é uma proposta estruturada, é uma proposta de intervenção estruturada que você vai desenvolver no sentido de preparar essas ações para aplicar, para desenvolver, para executá-las no próximo período. Então, logo no começo, aquela página inicial que eu falei para vocês, são esses 4 itens: identificação do aluno, do campo, de estágio, do período de duração e da identificação do supervisor técnico. Pois bem, mas o que nos interessa, a partir de agora, é saber que ele tem uma estrutura com esses 8 tópicos aí. A área de atuação específica, que é aquele formulário que eu mostrei agora há pouco para vocês, o tema, a delimitação do tema e a problematização, a justificativa, os objetivos, a metodologia, né, a fundamentação teórica, o cronograma, quando é que você vai executar, qual é o tempo que você vai executar para a gente acompanhar, e as referências que você utilizou. Agora, para cada uma dessa área, você tem que fazer, escrever, gente, a energia da minha casa está caindo. Se cair, eu vou ter que entrar pelo celular, tá bem? Aí eu retorno imediatamente. Cada uma desses pontos fazem parte da estrutura desse formulário. A última coisa que você vai fazer nesse formulário é o resumo. Então, vamos tratar primeiro aqui área de atuação específica e tema. Aí você vê a área de atuação específica, tema, sua delimitação e problema. Como é que eu vou trabalhar? A administração, ela tem um volume grande de áreas, né? Eu acho que a gente já estruturou em 7 ou 8 áreas, depois eu posso até pegar essas áreas e colocar lá no fórum, para que indique a vocês, por exemplo, recursos humanos, a área de administração geral, marketing, finanças, meio ambiente, logística, orçamento, que é a parte de finanças, também entra aí junto. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com a área de recursos humanos, por exemplo. Eu quero desenvolver uma proposta de uma política de recursos humanos para a organização onde você vai preparar o estágio. Quando você for trabalhar, você já definiu que a sua área, então, do estágio vai ser a área de recursos humanos. Mas quando eu passo de recursos humanos, eu tenho que definir o que eu vou trabalhar dentro da área de recursos humanos. Porque se eu for pensar só em recursos humanos, eu tenho 6 subsistemas. Eu tenho um sistema de recrutamento e seleção, eu tenho um sistema de avaliação de desempenho, eu tenho um sistema de remuneração, eu tenho um sistema de treinamento e desenvolvimento, e por aí vai. Então, olha só, eu vou trabalhar, o meu tema é na área de recursos humanos, desculpa, a minha área de recursos humanos. Mas eu preciso definir qual é o tema, né? Eu preciso, de alguma forma, dizer de uma maneira delimitada o que eu vou pensar, o que eu estou pensando. Dentro de recursos humanos, eu quero propor a política de recursos humanos, por exemplo. Ou então, dentro da área de marketing, eu quero apresentar, por exemplo, uma proposta de um programa de responsabilidade social ou de marketing verde. Ou na área de meio ambiente, por exemplo, eu quero propor uma certificação ISO 14001, eu quero propor uma intervenção nos processos para racionalizar processos, por exemplo, se eu escolher a área de teorias organizacionais e assim por diante. Então, a área é macro, uma grande área, né? E aí eu preciso, eu tenho que ser aquilo que me move, aquilo que me interessa mais. Eu não vou trabalhar com a área de recursos humanos se não me interessa a área de recursos humanos. O que mais me despertou durante o curso? Então, é nessa área, ou
o que foi possível, por exemplo, também acordar na instituição, porque de repente você queria trabalhar numa área, mas o setor que te aceitou foi o outro. Então você tem que pensar todas essas questões. Para onde é que é, qual é o setor que você vai desenvolver, o setor, o departamento, a unidade organizacional que você vai desenvolver o seu estágio, e aí definir, nesse caso, a gente vai pensar na área, que é aquela questão bem macro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de tema, por exemplo, né? O impacto da implantação do sistema de gestão da qualidade em micro e pequenas empresas, o sistema de incentivos fiscais nas organizações públicas seria o título, se eu pensar no título da minha proposta. A importância do sistema de informação em empresas de pequeno porte, estruturas e modelos organizacionais em empresas industriais, inovação organizacional em instituições sem fins lucrativos, tomada de decisão em cooperativas de trabalho e assim por diante. Então, eu primeiro preciso definir qual é a área para eu pensar no tema, na delimitação do meu tema. Como é que eu vou afunilar? Porque uma área muito grande. Então, quando eu penso no tema, eu penso em algo que vai mais direcionado, mais focado dentro daquela área que eu pensei. Bom, e o problema? O problema é uma pergunta, uma dúvida, né? É o ponto de partida do teu trabalho. Você tem uma pergunta, uma dúvida, e você quer uma resposta para isso, né? De que forma que pode ser feito isso, o que é isso, o que é aquilo. Então, o problema ele é uma pergunta, ele é estruturado como uma interrogação mesmo. Tem duas formas de você fazer o problema, de você definir o problema. Uma é contextualizando, contando um breve relato dele, do que se trata, em 3 ou 4 parágrafos, e tem que, de certa forma, você precisa, no final disso tudo, dessa contextualização de 2 ou 3 ou 4 parágrafos, você precisa, então, ter uma pergunta, que é aquilo que você quer responder, né, que é a sua dúvida maior. Aí, você, então, ou você pode apresentar o problema contextualizando, em 3, 4 parágrafos, e terminar com a pergunta, que é o próprio problema, ou você pode apenas colocar o problema que você quer responder, que é a própria pergunta. Lembrando que os temas, eles precisam estar focados na área do PENAP. Então, tem que ser a administração pública, só um minutinho, administração pública municipal, administração pública estadual, qual é o outro? Gestão pública municipal ou gestão em saúde, ok? Então, elas precisam estar, de certa forma, o tema que a área que você escolher, ela tem que estar focada nessas três grandes focos de área que é o PENAP: gestão pública municipal, gestão pública e gestão em saúde. Então, o problema é só uma pergunta, é aquilo que você quer responder, né? Você pode ir direto nesse caso. Formular o problema consiste em dizer de maneira explícita, de uma maneira clara, sempre, nada muito poético, sempre utilizando uma linguagem clara e direta, qual é a dificuldade com a qual a gente se defronta e que a gente quer resolver. Se você já trabalha numa organização, com certeza tem alguma coisa que já te incomoda, tem algo que há muito tempo te incomoda e que você gostaria de resolver. É um problema isso. Então, você pode partir disso aí. Se você tem possibilidade de desenvolver esse trabalho, vá sim a partir desse problema que já é algo que já vem, de certa forma, há algum tempo te incomodando. Se você vai iniciar uma proposta num trabalho, uma organização que você não trabalha ainda, que você resolveu estagiar, conseguiu o contato, etc., aí você vai ter que analisar, você vai ter que conversar, nós vamos ter que conversar, você vai conversar com seu supervisor imediato, etc., para você pegar algumas ideias, para você ter algumas propostas, né? Bem, depois que eu tenho, então, a área, que eu tenho o tema, que é a delimitação, certo? Da área total, só que numa parte delimitada, eu vou ter o problema. Depois do problema, eu venho para partes que são bem mais imediatas, logo depois do problema. Seria, por exemplo, a justificativa. O que é a justificativa, né? Professor, qual é o tamanho dessa justificativa? 3, 4, 5 parágrafos. Não precisa ser textos muito grandes, não é necessário você escrever muito grande. Na justificativa, você vai vender a sua ideia. Ó, por que eu tenho, eu estou com vontade de desenvolver esse plano? Qual é a minha pretensão? O que vem me incomodando, né? Por que eu, então, pensei em desenvolver essa proposta e apresentar essa proposta? Aí você vai dizer quais são os aspectos que são prioritários para trabalhar no teu estágio, o que é relevante para o teu estágio, para a tua formação, para o teu curso, por que esse projeto é importante, né? Você vai vender a ideia.
e quais os motivos que, de alguma forma, te estimularam, te inclinaram para desenvolver essa proposta. Então, você vai ter, e aí você pode, de alguma forma, fazer um breve diagnóstico dessa organização, né? Falar um pouco dela, apresentar um pouco do histórico, da configuração dela, alguma coisa nesse sentido, mas de uma forma pequena, não precisa ser longo, é bem breve mesmo. E mostrar para o teu leitor, para o teu supervisor, que a tua proposta tem relevância, é interessante, que o que te impulsionou foi isso, e que tu acha que seria interessante para desenvolver assim, assim, assim. E o que você precisa é mostrar, justificar em 3, 4 ou 5 parágrafos o porquê, né, de você desenvolver essa proposta. Aí depois nós vamos para o quarto tópico, que são os objetivos. Os objetivos, eles muito parecido com o TCC, eu volto a repetir, a diferença é que esse trabalho vai resultar num relatório técnico, uma proposta qualquer de melhoria, alguma coisa assim. E o TCC, ele vai resultar numa comunicação científica, que é um artigo. Mas aqui, para a gente não se perder, a gente precisa ter um foco. E o foco são os próprios objetivos, né? Bem, o que são os objetivos? Eu tenho um objetivo geral, que é macro, que é aquilo que eu quero, para onde eu quero ir, o que eu pretendo fazer com esse trabalho, qual é a finalidade, qual é o meu foco, onde eu quero atingir, certo? E aí eu vou ter, a partir desse objetivo geral, 2, 3, 4, vai depender do que for necessário desdobrar, os objetivos específicos. E esses objetivos específicos são objetivos que se complementam e satisfazem ao objetivo maior, ao objetivo geral. Professor, eu preciso escrever um texto contando, fundamentando, nada disso é necessário. Você vai direto, isso é um trabalho técnico, então você vai ser direto. Você vai iniciar com o objetivo geral, e objetivos, não podemos esquecer, ele sempre começa com um verbo no infinitivo, e ele vai ter 2, 3 linhas no máximo. E aí mais 2 ou 3, né, objetivos específicos, também começando com um verbo no infinitivo, diretos, né, tempos que eles sejam focos de fato. Por que eu preciso ter objetivos? Para eu não me perder durante a execução do trabalho, porque eu vou ver tanta oportunidade de desenvolver trabalhos técnicos, de desenvolver melhorias, de propor coisas que, se eu não tiver uma proposta com um objetivo, com um foco, eu me perco. Então, o objetivo ele serve para nos manter naquela direção daquilo que nós vamos planejar, certo? Ele é baseado na temática, no problema da pesquisa, eu tenho que verificar o que eu estou querendo responder, né? Qual é o meu problema? Eu volto lá, vejo qual é o meu problema, eu tenho que definir qual é o meu objetivo. Meu objetivo, então, é alguma ação que seja suficiente, por exemplo, para responder o meu foco, que seja suficiente para responder o meu problema. Ah, professor, mas eu já até sei a resposta do problema. Você sabe de maneira empírica. Você não tem a resposta técnica. Nós vamos procurar a resposta técnica, nós vamos encontrar através de um elenco, né, de ações. Qual é a metodologia, quais os procedimentos que eu vou fazer. Veja só, aí eu preciso fundamentar que, segundo o plano de tal, não. Eu só preciso saber quais são as ações que você vai desenvolver. Se eu estou pensando, por exemplo, em desenvolver, propor, por exemplo, um fluxo de um determinado processo, eu vou mapear esse processo, eu vou desenhar esse fluxo e vou propor. Se eu estou pensando, por exemplo, em propor um manual de normas e procedimentos, por exemplo, um manual administrativo que essa organização não tenha, eu vou propor ações para construir esse manual. Que ações? Eu vou ter que fazer uma pesquisa, por exemplo, de opinião, que vai ser baseada num questionário, talvez, isso é só uma ideia, não necessariamente tem que ser dessa forma. Eu vou ter que fazer uma consulta à organização, por exemplo, a todos os servidores dessa organização. Eu vou ter que depois mapear, eu vou ter que construir uma norma mestra, eu vou ter que depois, após construir essa norma mestra, outra ação, mapear o processo, depois que mapear o processo, eu vou otimizar esse processo para enxugá-lo, e assim por diante. Então, você vai colocar todas as ações que serão necessárias para você responder, satisfazer aos objetivos. Lembrando que quando eu defino os objetivos, eu olho para o problema. Quando eu defino a metodologia, que são todas as ações necessárias, eu tenho que verificar se ela é suficiente para satisfazer os meus objetivos. Quantas ações são necessárias?
quantas forem necessárias, depende do que você quer trabalhar, de qual é o seu objetivo. Então, eu não posso dizer que você tem que botar 1, 2, 10 ou 15 ações. Não é possível. Isso a gente vai ter que ver passo a passo. Nesse tópico da metodologia, dos procedimentos, você tem que responder essas perguntas. Como, com o que, onde, quando. Como que eu vou fazer, com o que eu vou fazer, onde eu vou fazer e quando eu vou fazer, por exemplo. E esses métodos, eles vão, de alguma forma, essas ações que você vai desenvolver, que você vai definir, que você vai listar, elas vão ajudar, elas vão ter que ser suficientes para suprir os objetivos específicos, evidentemente, e responder ao problema da pesquisa inicial que você colocou lá no terceiro ou quarto tópico, não no começo do teu formulário, do teu plano de estágio. Aqui, você pode ser bem detalhista mesmo. Não tem problema a gente pecar por excesso, porque se tiver muita ação, inclusive tiver prolixo ou repetitivo, eu vou falar para vocês. Professor, qual é o tamanho? Não sei. Tamanho, as ações necessárias, eu só vou saber depois que eu tiver o meu problema e os meus objetivos definidos, né? Evidentemente que objetivo de problema eu só posso definir uma vez eu tendo a área e a delimitação, que é o próprio tema, né? Já definido também. E aqui, aquilo que vocês costumam, há algum tempo já fazem, que são aquelas pesquisas bibliográficas, né? Fundamentação teórica, verificar o estado da arte. Aí eu vou falar de logística, então, logística na Amazônia, por exemplo, então eu tenho que tratar, eu tenho que trazer uma fundamentação baseada em 3 ou 4 autores, pelo menos 3 ou 4 autores, sobre aquele tema, aquela área, aquele assunto que nós estamos trabalhando. Aí eu estou trabalhando sobre gestão em saúde, então eu tenho que trazer os temas específicos. O que foi que eu vou trabalhar em gestão em saúde? Gestão em saúde é a área, mas qual é o tema que eu defini? Então, dentro desse tema, eu tenho que pensar o que eu tenho de fundamentação. Aí eu proponho 2 ou 3 conteúdos de 2 ou 3 subtópicos, por exemplo, e fundamento em 3 ou 4 autores. É suficiente. Posso fazer mais? Pode. Preciso fazer qual é o tamanho dessa fundamentação? Pelo menos meia página. O professor pode fazer mais? Pode, não tem problema nenhum. É até mais interessante. Quanto mais robusta for a sua fundamentação teórica, mais demonstra conhecimento você tem. Ou seja, você sabe do que você está tratando, do que você está propondo. Porque você leu os teóricos sobre o assunto. Então, significa que você já tem uma visão daquilo que pode ser desenvolvido, que pode ser implantado, porque você já leu vários trabalhos de outros autores. Então, ela tem que ser bem acurada, bem argumentada e ter uma capacidade explicativa. Tem dificuldade para construir? Não tem problema. Eu vou estar orientando você pode estar entrando em contato, a gente vai estar lá nos fóruns e a gente vai tirando as dúvidas também. Depois da fundamentação teórica, vem o cronograma. Esse cronograma, lembrando que ele é para ser executado no primeiro semestre de 2021. Eu não sei se a gente consegue, até o final do mês de novembro, já ter uma previsão de prazos, né? Mas a gente pode imaginar que seria fevereiro, março, abril, maio, junho, a princípio. Depois a gente pode definir isso, né, Armando, enquanto não tem calendário. Mas, assim, quais as atividades? A primeira, construir o plano. A segunda, eu posso até colocar um modelo de cronograma, por exemplo, lá no fórum. E aí fica fácil, inclusive, para vocês fazerem um parecido, pensando na estrutura da proposta de vocês. Onde é que você vai desenvolver a ação 1, a ação 2, a ação 3 e assim por diante. A primeira ação vai ser no mês de março, a segunda no mês de abril, a terceira no mês de abril, a quarta no mês de abril, a quinta e assim por diante. Porque, ao final, lembrando disso aqui, quando ele estiver pronto, você vai, a minuta, você vai me enviar para eu fazer uma análise e devolver para você fazer as correções que forem necessárias. Então, esse tópico é o cronograma. Acabou o cronograma, são só as referências. Está lá no final, não coloquei aqui, não aparece aqui. Depois do cronograma são as referências. O que são referências? São aqueles autores que você utilizou lá no referencial teórico, por exemplo, ou em algum outro momento, na justificativa, no problema, você pode ter feito alguma fundamentação. Você pode fundamentar com algum autor, alguma coisa assim, ou trazer dados de alguma organização, por exemplo, na justificativa, que vai fortalecer o teu porquê, né? Que vai fortalecer o teu trabalho, por exemplo. Então, todas essas fontes que você utilizou, você vai listar lá no final. Sejam autores, sejam livros, sejam artigos, sejam consultas de estatísticas públicas e assim por diante.
Isso tudo nesse formulário. Então, quando você terminar, lembrando a área que ela é maior, né? O tema que é a delimitação, o problema é a pergunta, os objetivos são o foco, a justificativa é o porquê, né? A relevância, qual o teu interesse que te moveu para fazer essa pesquisa. Os teus procedimentos são todas as ações que são suficientes para responder aos teus objetivos, a fundamentação teórica, que são as fontes, né, bibliográficas que você verificou, por exemplo, ou não, mas que você verificou e que tem a ver com a área daquilo que você quer trabalhar, ou seja, o conteúdo, é o estado da arte daquilo que você vai propor, o cronograma, que é o calendário, né, das ações, que você vai colocar aqui detalhadamente entre fevereiro e junho, fevereiro, março, abril, maio e junho do ano que vem, a princípio, e todas as referências bibliográficas ou não. Você listou todas as fontes que você atendeu. Isso, eu vou colocar um modelo completo de plano para os alunos. Eu posso colocar um modelo, inclusive, já preenchido, né, com todos os dados, como foi elaborada a fundamentação teórica, eu posso postar, colocar isso lá no ambiente, deixo lá para vocês. Esse formulário é o que vocês vão fazer. Quando terminar de propor, é que nós vamos fazer o resumo. O resumo é a última coisa a se fazer. E olha só, é no máximo 15 minutos. Ele só tem que ser pensado. Não é você sentar na frente do computador de uma hora para outra e propor. Você tem que observar. Você tem que ver aquilo que te incomoda. Qual é o problema que você quer responder? Então, você tem que ter um momento de amadurecimento, né? E aí, você decidiu essas coisas, você começa a propor. Propondo isso, enviando para mim, eu já te dou um feedback e a gente já vai poder, então, responder as questões o mais rápido possível, dando retorno mais rápido possível. Porque 15 de dezembro é o prazo para você postar a primeira versão, e aí eu devolvo para você, faço uma análise, lembrando que não há tutores nessa disciplina, e depois você tem o prazo para retorno, eu tenho que te devolver, e você tem que fazer os ajustes que forem necessários até o dia 15 de janeiro, se eu não me engano, é a segunda, o envio de todos os ajustes requeridos. Porque 31 de janeiro ele tem que estar findado e aprovado. Não esqueçam que eu preciso desses prazos, porque eu tenho que analisar, não tem tutor. Eu tenho que ler todos os trabalhos de vocês, cada um, e dar. Então, eu não tenho um aluno. Vocês são 91 alunos. Se todos deixarem para postar no dia 15 de dezembro, eu não vou conseguir dar o retorno imediato que vocês vão precisar. Então, por isso, eu peço a gentileza de quem conseguiu completar dentro do dia 20 de novembro, no dia 30 de novembro, conseguiu, vai me enviando que eu vou dando retorno. Senhores, quanto mais rápido a gente constrói, a gente se organiza, menos atropelhos a gente causa, e mais interessante é, inclusive, para esse feedback para vocês. Então, logo, vocês vão ficar, vocês liberam dessa questão do estágio e se preocupa com outras disciplinas. Você já tem um volume grande de disciplinas aí para cumprir. Então, eu sugiro, assim, um pouco de disciplina, um pouco de organização de planejamento, para que, se vocês conseguirem me enviar o mais rápido possível, não esperando dia 15 de dezembro, estão recebendo retorno, quem sabe a gente não conclui e já fica livre da disciplina ainda, desse compromisso ainda agora esse ano. Tá certo? A minha parte, por enquanto, é até aqui, e aí eu abro para perguntas. Armando, você quer conduzir? Como é que fica? Ok, Jurandir. Eu passei uma mensagem no teu WhatsApp, Jurandir, só dá uma olhada aí, por favor. E as perguntas, eu sugiro que façam aqui pelo chat, tá bom? Que aí o professor Jurandir tem acesso e vai respondendo. Alguns alunos aqui reclamaram da qualidade do áudio, né? O Francisco vai tentar fazer a edição do áudio, até porque essa aula está sendo gravada, para tentar melhorar, para postar lá no ambiente, tá? O professor Jurandir também vai fazer um podcast, né, Jurandir? Para explicar detalhadamente, né? Então, além dessa aula, a gente vai ter um podcast, mais um material no AVA, e todos esses elementos vão estar falando, dizendo a mesma coisa, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por gentileza, pode ficar à vontade. Eu ligo o microfone e eu faço aqui vou ver o chat aqui. Professor, deixa eu começar. Pode começar. Bem, já de início eu já não entendi esse quase TCC aí que o senhor está explicando, o projeto. Esse projeto a gente vai estar com ele pronto quando a gente iniciar o estágio, não é? Sim, ele é um plano de estágio. É um plano de estágio.
ele tem que estar concluído e aprovado até o final de janeiro. Você só vai executar, ou seja, as ações que você propôs só serão executadas, que exatamente, ano que vem. Tá. E depois disso ainda vai ter um relatório de estágio, não é isso? O relatório final. É depois, no estágio 4, isso. Ah, certo. No estágio 3, desculpa, no estágio 3. Agora é só a construção do plano. Entendi. Era só isso mesmo, minha dúvida. Quanto a fazer, executar, eu acho que eu não tenho dúvida, não. Era só saber se eu teria que estar com isso aí pronto para poder iniciar o estágio. Ele tem que ser aprovado, vai ter uma nota, e aí a gente já vai com ele pronto. Isso, você vai com o plano para executar no ano que vem. Por enquanto, nós só vamos escrever uma proposta, é um plano. Você não vai executar nada, não vai ter nada físico, não vai realizar nada esse ano. Nós vamos propor. Depois que estiver fechado, está aprovado, fechou a disciplina, no estágio 2, você recebe essa nota e você guarda. Quando for em 2021, no primeiro semestre de 2021, é que nós vamos executar aquelas ações que estão propostas lá. Entendi já. Só isso, minha pergunta. Muito obrigada. Jurandir, só fazer um complemento, Jurandir, me permita? Ó, claro. As datas, o estágio 3, tá? A gente já tem uma prévia lá do SED. Então, as nossas atividades acadêmicas vão começar no dia 6 de março de 2021 e vão até o dia 11 de junho de 2021, tá? Então, esse é o período que vocês deverão executar o estágio, consequentemente, de acordo com o plano de estágio que vocês vão desenvolver agora, professor Jurandir. O estágio 2 é apenas o plano, ou seja, um plano do que vai ser feito do estágio 3, que vai de 6 de março até o dia 11 de junho, tá bom? E bom reforçar também, né, Jurandir, porque a carga horária prática do estágio da instituição, ela é 75 horas, tá? Então, assim, se você conseguir cumprir 6 horas por dia, dá 30 horas numa semana, em 2 semanas dá 60 horas, 2 semanas e meia, você mata a carga horária, tá bom? Então, vocês vão ter uma certa flexibilidade para fazer esse planejamento entre março e junho. A gente só não recomenda deixar isso para fazer em junho, tá? Então, que abril seria a melhor data, né, Jurandir, para vocês tentarem fazer isso, tá? Aí, em maio, vocês iriam fazer um relatório do estágio, tá? Sim. E lá no estágio 4, é onde a gente vai fazer um seminário, onde vocês vão apresentar o que foi feito no estágio, tá? Isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais lá para frente. Então, essa data é importante para todo mundo. 6 de março até 11 de junho de 2021, tá bom? Então, já no cronograma, naquelas previsões de vocês de cronograma, que eu havia falado ainda há pouco em fevereiro, esqueçam, eu não sabia, já havia essas previsões, então já sabe. Em fevereiro, nós vamos realizar a dependência das disciplinas, tá bom? Tá tranquilo. Do 6º módulo. É só para avisar, então, a turma que as previsões têm que acontecer no cronograma de execução entre 6 de março e 11 de junho. E aquilo que a Amanda estava comentando, são 75 horas. Se você consegue fazer em 3 semanas, você pode preparar, por exemplo, eu prevejo, eu não quero fazer em março, não quero fazer em abril, eu quero fazer em maio. Mas eu quero fazer logo em março, também posso. Então, isso é uma decisão sua. Eu vou estar acompanhando, eu vou preparar um modelo de um plano de estágio completo, de um ano qualquer, eu coloco uns 2 ou 3 lá na plataforma, para vocês terem uma ideia também de como que funciona isso. Então, esse trabalho é um trabalho totalmente seu, não tem outro trabalho. Ninguém fez, isso não tem como copiar, não tem como buscar. É você agora, como profissional, tentando atuar como profissional, tentando aplicar na prática todos os conhecimentos que você adquiriu até agora. É nesse sentido. Pode ficar à vontade, quem tiver mais perguntas, ou faz aqui no chat, ou liga o fone e pergunta, por gentileza. Pode falar. Professor, já vai ficar aberto para a gente, quem quiser começar, iniciar logo esse plano de estágio para começar? Ou vai ter um prazo ainda? Você cumpriu o estágio 1? Você já tem já foi aprovada, recebeu a nota do estágio 1? Já. Armando. Então, quem recebeu a nota já está matriculado no estágio 2. Ah, tá, ok.
Então, você pode Aí começar... fica observação, né, Júlio? Fica observação, Júlio, para aqueles alunos que ainda não apresentaram a documentação, que o façam até o dia 10. Eles só vão para a sala de estágio 2 quando o professor Jurandir validar a documentação de estágio, tá? Então, assim, de novo, fica essa solicitação, esse pedido, que quem ainda não regularizou a situação, que entre em contato urgente, principalmente aqueles que não deram ar de suas graças, para que o professor Jurandir possa fazer os encaminhamentos, tá? A gente não pode ajudar se não entrar em contato, tá bom? Quem já obteve a aprovação, o Chico já matriculou lá e vocês já podem dar andamento no plano de estágio de vocês, tá bom? Jaqueline, o modelo já de um plano de estágio preparado, eu vou postar no ambiente amanhã pela manhã. Eu vou procurar uns 2 ou 3, eu vou selecionar ainda aqui e posto amanhã de manhã. Mas o formulário para você dar início, e aí respondendo também a questão da Elcimere, para preparar o plano de estágio, você pode começar imediatamente. A sala já está aberta. Se você já cumpriu o estágio 1, já recebeu sua nota, postou sua documentação, você está matriculado no estágio 2, você pode iniciar quanto antes. Isso é uma decisão sua. E eu até agradeço e recomendo que você realmente possa logo começar a iniciar a preparação desse plano, para você não atropelar. Porque se você resolve, olha só, você tem TCC também. Então, se você consegue resolver a questão do plano do estágio o mais rápido possível, sobra tempo para você se dedicar ao TCC. Então, você não fica com 2 obrigações muito fortes, né? Ainda tem as disciplinas que você precisa cumprir. Então, uma questão de uma organização de disciplina, que eu falo, no sentido de você se organizar para o mais rápido possível começar a desenvolver. Então, auxiliar, se você quiser entrar na sala e iniciar o processo, fique à vontade. Tem uma aluna mandando aqui por WhatsApp. Deixa eu ler o que ela está dizendo, só um minutinho. Ela está dizendo que, eu não sei se ela está na sala, ela mandou a documentação na sexta, ela só teve feedback ontem, e ontem ela não conseguiu a assinatura da gestora. Não, tudo bem, ela está com alguma pendência, não tem problema. É isso que o Armando comentou, quanto mais rápido você resolver a sua pendência, mais rápido você tem acesso à sala do estágio 2 e já pode iniciar o estágio 2, ok? Mais alguma pergunta, senhores? Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu fui na Secretaria de Esporte aqui de Educação de Boa Vista e, como eu falei no grupo, o gestor imediato lá, ele falou comigo que ele nem sabia do convênio, né? Ele pediu ele pediu até a planilha que está aqui na plataforma, indicando, né, que tinha convênio lá com a Secretaria. Aí ele passou para a chefe de gabinete, aí ficou um vai e volta danado e ninguém soube informar nada. Ele falou comigo que amanhã ele poderia me dar a resposta se ia poder fazer o estágio ou não. E aí, como é que fica? Se eu tenho que ficar aguardando, se eles falarem que realmente não vão poder fazer o estágio, como que faz? Você procura uma outra instituição. Eu acho que você já poderia estar fazendo isso pelo risco. Eu acho que você pode pensar numa outra instituição. Mesmo que não tenha convênio, não tem problema nenhum. Você pode elaborar o convênio. Desde o começo, a gente vem falando que seria interessante negociar, conversar com o gestor da organização, dizer qual é o seu objetivo, que é a tua proposta, a tua intenção no curso é desenvolver uma atividade técnica, uma atividade prática que possa vir a auxiliar, por exemplo, a você aplicar os conhecimentos, que não tem custo nenhum, uma espécie de uma consultoria gratuita, que vai ser executada por seu aluno, que vai ter o aval de uma universidade pública e a orientação de um professor. Então, é nesse sentido. Eu acho que você, se está tendo todas essas dificuldades, procure logo uma outra organização, uma outra empresa. Ok, eu estive também na Universidade de Roraima, e aí, como estava a questão da pandemia, a responsável não estava lá. Mas eu precisei de voltar lá também amanhã, para ver se eu conseguia falar com ele. Eu vou tentar ir lá amanhã, nas duas instituições, então. Tá, você me dá um retorno amanhã do como é que ficou e a gente vê o que a gente pode fazer, tá bem? Ok. Obrigada. Nada. Mais alguém? Senhores?
Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu trabalho para o governo do estado, na área de assistente administrativo. Eu conversei com a minha gestora sobre questão de melhoria para validar como estágio na empresa. Só que aconteceu um processo seletivo e eu fui aprovada. E eu vou dar início a essa nova função a partir de amanhã. Mas agora eu já não sou mais assistente administrativo, que é a área que eu estava atuando, e agora vou estar assumindo a área de administradora. Eu gostaria de saber se eu posso aproveitar agora essa nova função de administradora para me estar agregando esse meu estágio. Que atitude eu tenho em relação a essa situação? A questão do cargo não vai fazer nenhuma diferença. Por exemplo, aonde você vai atuar? Não, nesse caso da proposta, não. Aonde você vai atuar, independente do cargo, ser assistente administrativo ou administradora, é o mesmo local aonde você ia fazer o seu estágio? Não. Até a semana passada eu estava trabalhando na sede do governo e agora eu vou estar indo para a CEPRO, que é uma outra abrangência, já é uma outra situação. Tá mudando. Eu trabalhava no GRH, vamos lá. Eu trabalhava no GRH da minha empresa, da mesma empresa, só que eu estou indo agora para o mesmo CNPJ, entretanto é um outro projeto. E esse outro projeto, ele já abrange, ou ele já agrega outras situações. Eu não tenho ainda como ter o que realmente eu vou estar executando lá na CEPRO, porque eu vou começar amanhã. Tá, não, tudo bem, eu entendi. Eu fiquei na dúvida. Pois não? Eu entendi. Aí o que a gente pode fazer? No teu caso específico, você está mudando. Oi. E você quer... Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode continuar. Tá. Então, qual seria a sugestão? Vai lá para a CEPRO, onde você vai ter que ir, porque o ideal, o que você está querendo é desenvolver o estágio no mesmo lugar, certo? A gente pode fazer uma adequação. Sim. Só que você precisa negociar lá também, se eles vão aceitar. E aí a gente ajusta isso para lá. Senão, a gente vai ter que formalizar, arranjar uma outra solução. Porque, de qualquer forma, você tem um documento em que você está dizendo que vai fazer na instituição X, e você já postou, e, evidentemente, houve uma mudança agora na sua vida e você gostaria de fazer para Y. Primeiro, é preciso que você entre lá, espere uma semana, por exemplo, e converse. Veja se durante uma semana... Meu período de atuação, né, eu imagino. Isso, se eles podem aceitar e tal. Entre em contato comigo amanhã que a gente vai vendo o que a gente pode fazer, tá bem? Entre em contato comigo a partir de amanhã, não. Espera uns 2 ou 3 dias para ver como é que você se inteirou por lá e aí a gente vê o que a gente pode fazer para solucionar. Ai, tá ótimo. Muito, muito obrigada. Obrigada. Não é do quê? Então, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, não tem ninguém mais se posicionando. Eu devolvo para ti, irmão. Então tá, Jurandir. Então, obrigado aí, Jurandir, pela apresentação, pelo esclarecimento de algumas dúvidas, tá? Relembrando que essa aula vai ficar gravada, tá bom? O professor Jurandir vai fazer um podcast. Tem um material já lá na sala. Quem já está aprovado com a nota de estágio pode acessar. E, na medida do possível, tente antecipar, até para aliviar um pouco a pressão aí de final de ano, tá? Gostaria de agradecer aí ao Francisco pelo suporte e a todos os alunos aí presentes, tá bom? E qualquer dúvida, pessoal, por favor, sinalizem, tá? Porque o silêncio, assim, nos deixa muito preocupados, tá? E a gente vai reforçar aí, somente junto aos alunos que estão com pendência de documentação no estágio 1, para ver se a gente consegue regularizar isso até o dia 10, tá bom? Então, boa tarde a todos, tá? E tenhamos todos aí um excelente início de novembro.